Revelado. O que eu descobri em 30 dias sobre meu filho foi incrível e transformador. Ricardo nunca imaginou que estaria prestes a passar por uma transformação. Aquelas palavras atravessaram sua mente ao sair de mais uma reunião de pais, seu coração pesado como um tijolo. As críticas à postura apática de Lucas, seu filho de 16 anos, ecoavam nos seus ouvidos. Por que meu filho não é como os outros? Pensou, sentindo uma raiva cega tomar conta de si. Aquela sensação de impotência o consumia, como um incêndio fora de controle. Era tudo o que ele não queria, e aquele estigma o feria profundamente. Ele queria um futuro seguro para Lucas, longe das dores que havia enfrentado. Naquela noite, após muito pensar, uma ideia surgiu em sua mente. Esse é o meu filho, preciso conhecê-lo de verdade. Foi assim que decidiu que passaria os próximos 30 dias se dedicando a entender Lucas, a descobrir o que havia por trás daquela casca dura e silenciosa. Nos dias que se seguiram, pai e filho se inscreveram em aulas de dança de rua. Ricardo estava nervoso, uma parte dele queria desistir, mas ele seguiu firme. Quando a música começou a tocar, algo incrível aconteceu. Lucas, antes tímido, começou a se mover com uma leveza que o pai não imaginava. Os passos de dança revelaram Lucas vibrante, pulsante, e seu coração se aquecia a cada movimento. Era um mundo novo e vibrante que o cercava, e o sorriso no rosto do filho iluminava tudo ao redor. Certa tarde, eles decidiram pintar um muro no bairro. A energia estava no ar e, enquanto as tintas escorriam, Ricardo quase se esqueceu do peso da vida. Lucas, concentrado e intenso, trouxe à tona uma habilidade artística impressionante. Ao ver as cores ganhando vida sob suas mãos, um misto de orgulho e insegurança dividiu o coração de Ricardo. Ele queria apoiar, mas suas expectativas para um futuro estável e seguro eram uma sombra que o acompanhava. Com o passar do tempo, Lucas começou a murmurar sobre ser artista. A simples ideia o assustava. A tensão aumentava nas conversas no jantar. Ricardo sentia o nó na garganta. O medo do incerto ameaçava destruir a alegria recém-descoberta. Uma noite, diante de um Lucas nervoso, ele deixou escapar. E se eu falhar? E se você não ficar orgulhoso de mim? O desespero no olhar do filho fez o peito de Ricardo apertar. Ele queria segurança, mas também queria que Lucas fosse feliz. E a dúvida o consumia. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A competição de arte da escola se aproximava e a ansiedade de Lucas crescia. O pai, dividido entre o desejo de ver seu filho brilhar e o medo do fracasso, olhava para a janela à noite, para as estrelas que pareciam observar sua batalha interna. Ele sentia que uma mudança estava prestes a acontecer, mas qual seria? E se, no final disso tudo, o que ele descobrisse fosse ainda maior do que as expectativas que criará? A incerteza pulsava no ar e a pergunta ficava: estaria ele pronto para essa revelação? O dia da competição chegou com o céu azul brilhando e uma leve brisa trazendo o cheiro doce das flores da primavera. Ricardo acordou apreensivo, o estômago repleto de borboletas. Ele não conseguia parar de pensar em Lucas e nas horas de criação que tinham passado juntos. Contudo, a lembrança de seu medo em relação ao futuro do filho pesava sobre ele como uma nuvem carregada. Ao chegar à escola, as paredes estavam adornadas com obras de arte coloridas feitas pelos alunos. Cada uma delas era uma expressão de sonhos e esperanças. Ao seu redor, pais e alunos trocavam palavras animadas, mas Ricardo não conseguia se misturar. Seus olhos buscavam por Lucas, que parecia imerso em seus próprios pensamentos. Finalmente, Lucas apareceu. Usava uma camiseta simples e calças largas. No entanto, havia um brilho nos olhos dele que Ricardo nunca tinha visto. Quase como uma nova luz que o cercava. Lucas segurava uma pequena pintura sob o braço, a que tinha terminado na noite anterior. Um pingo de orgulho brotou no coração de Ricardo, mas logo foi abafado pela lembrança de suas preocupações. E se essa pintura não fosse boa o bastante? Enquanto aguardavam a competição começar, o pai decidiu puxar assunto. Como você está se sentindo, filho? A pergunta escapou de seus lábios, e a resposta foi imediata. Eu tô nervoso, pai. E se não for o que eles esperam? Ricardo respirou fundo, o peso da responsabilidade clara em sua voz. Olha, o que importa não é exatamente ganhar ou perder.
O que importa é você ter coragem de se mostrar, de se expor ao mundo. Ao dizer isso, ele percebeu que estava falando mais para si mesmo do que para Lucas, e a própria verdade o atingiu em cheio. O ponto que estava em jogo naquele momento não era o prêmio, mas a liberdade de ser quem realmente era. Quando anunciaram o início da competição, Ricardo sentiu seu coração disparar. Vários alunos se apresentaram com suas criações, cada um buscando um reconhecimento que pareciam acreditar ser vital para suas vidas. Lucas, por sua vez, ficou parado atrás da cortina, seus dedos nervosos brincando com a borda da tela da pintura. A expectativa no ar era palpável. Quando finalmente foi sua vez, Ricardo sentiu como se o tempo tivesse parado. Lucas saiu para o palco e, por um momento, tudo em volta desapareceu. Ele segurava a pintura com uma mistura de nervosismo e determinação. Ao mostrar sua obra, o pai conseguiu ver o brilho nos olhos do jovem, um brilho que falava de coragem, de autoaceitação e de um amor profundo pelo que estava fazendo. Todos os olhares se concentraram nele e a plateia ficou em silêncio. Ricardo prendeu a respiração, sentindo a emoção tomar conta de seu coração. Ele viu seus medos se desfazerem lentamente, à medida que Lucas começou a falar sobre seu trabalho. As palavras fluíam com uma confiança que surpreendeu não apenas o pai, mas o próprio garoto. Ao final de sua apresentação, uma salva de palmas ecoou pela sala. Lucas sorriu, e naquele momento, Ricardo percebeu que seu filho não estava mais aquém dos outros, mas se destacava. O orgulho invadiu seu peito como um fogo que aquecia cada canto de sua alma. Porém, enquanto a competição prosseguia e aplausos ressoavam, uma sombra se aproximava de Lucas. Um dos jurados, conhecido por sua frieza, tinha uma expressão que deixava Ricardo em alerta. O que seria que ele diria? O coração de Ricardo disparou novamente ao imaginar o que estava por vir. E o que Lucas poderia fazer se as palavras não fossem boas? Eu só espero que ele esteja preparado para o que vem a seguir, sussurrou Ricardo para si mesmo, enquanto os nervos se acumulavam. Como seria o resultado desse dia que prometia ser tão transformador? E seria essa coragem de Lucas suficiente para enfrentá-lo? O silêncio da sala de competições parecia reverberar ao redor de Lucas. Enquanto a plateia pulsava em expectativa, seu coração batia forte, a adrenalina subindo como um combustível. Ele mal conseguia escutar o que o jurado estava dizendo. As palavras misturavam-se em uma tempestade de ansiedade e esperança. O olhar do jurado não revelava nada. Seria uma crítica dura ou um elogio sincero? Finalmente, ele começou a falar. Lucas, sua pintura é diferente. A pausa pareceu eterna. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor, o estômago recolhendo-se em um nó apertado. Ele finalmente conseguiu ver o rosto do filho e notou que Lucas estava tão imerso nas palavras do jurado que parecia não respirar. Ela transmite sentimentos profundos, principalmente, autenticidade. Isto é raro. O jurado continuou, seus olhos percorrendo a tela em busca de mais detalhes. As palavras flutuavam no ar como uma música suave, levando os fardos carregados dos dois. Ao ouvir essas palavras, o sorriso de Lucas se abriu, revelando um brilho de felicidade que Ricardo nunca tinha visto antes. Era como se um fardo tivesse sido retirado dos ombros do filho, um peso que ele próprio sentia. Os murmúrios da plateia começaram a se misturar com seus próprios pensamentos, e de repente, tudo parecia possível. Ricardo sentiu uma onda de alívio. Talvez tudo tenha valido a pena, pensou, lembrando de cada noite em que tinham se sentado juntos, executando as luzes e as sombras de suas criações. Cada risada, cada desafio, cada momento dedicado do pai ao filho tinha se tornado parte daquela visão. Quando o jurado fez uma breve pausa, a plateia ficou em suspense. O homem olhou novamente para Lucas e disse: a sua obra não só merece reconhecimento, como pode inspirar muitos outros. Você pode realmente se destacar na arte. Os aplausos fervorosos começaram a preencher a sala, e Lucas girou o corpo, seus olhos brilhando com aquela validação que ele tanto precisava. A sensação de vitória tomou conta de ambos, mas havia algo mais poderoso acontecendo. Não era apenas sobre a competição ou os prêmios. Era sobre uma nova conexão entre pai e filho, um entendimento tácito que se formou sob a bênção daquela sala repleta de sonhos. Ricardo se sentiu tomado pelo amor, a certeza de que havia algo maior que os unia. Os prêmios foram entregues, mas Ricardo estava focado apenas em Lucas. Ele viu o olhar do filho procurar pelo seu e, quando se encontraram, uma onda de emoção superou suas barreiras. Lucas fez um gesto singelo, como se quisesse abraçar todos aqueles sentimentos de uma vez. Ricardo sabia que ali, naquele momento, não só o julgamento do jurado havia mudado, mas também tantos medos que o consumiam quanto a forma que suas vidas estavam entrelaçadas. Mas a competição chegará ao fim. Com ela, outras questões surgiam. O que vem agora? Como dar continuidade a essa vitória?
Ricardo se perguntasse, o eco de suas preocupações ressoando ainda. E, enquanto olhava para o filho, uma nova dúvida se formou em seu coração. A jornada estava apenas começando, e seriam eles capazes de seguir em frente juntos, navegar pelas tempestades que viriam? Lucas encarou o pai, um sorriso no rosto e uma determinação renovada nos olhos. Ele parecia saber que aquele era apenas um passo. Mas qual seria o próximo? Que desafios estavam à espera? Para onde seus sonhos os levariam? A resposta pairava no ar, como um mistério pronto para ser desvendado. Lucas e Ricardo saíram da sala de competições absortos em seus pensamentos. O eco dos aplausos ainda lotava seus ouvidos, mas era a sensação de realização que realmente preenchia seus corações. Enquanto caminhavam lado a lado, Lucas olhou para o pai, com os olhos iluminados por um novo brilho. Pai, você viu a cara deles? Eles gostaram de verdade. A euforia na voz do filho era contagiante. Ricardo sorriu, o peito expandindo com orgulho. A conexão entre eles estava mais forte do que nunca, e essa vitória parecia ser apenas o início de algo grandioso. Sim, meu filho, você foi incrível. Isso foi só o começo. O que você quer fazer agora? A pergunta flutuou entre eles como um convite para um novo capítulo a ser escrito. Lucas pensou por um instante. A competição havia sido um marco, mas seu espírito criativo exigia mais. Quero explorar. Aprender novas técnicas, me inspirar em outros artistas. Tem tanta coisa que ainda não fiz. O entusiasmo em sua voz era impossível de ignorar. Ricardo, percebendo que a jornada teria muitos caminhos, começou a fazer planos. E se a gente pudesse visitar algumas galerias ou museus? Ver de perto o trabalho de outros artistas? Isso seria incrível. Lucas pulsou com a ideia, os olhos brilhando. Podemos ir no próximo final de semana. Já se via entre telas e pincéis, mergulhando no mundo das artes. Enquanto isso, a mente de Ricardo estava cheia de ideias. Ele sentiu que a competição tinha acendido uma fagulha em Lucas que precisava ser alimentada. Afinal, a arte é um processo contínuo de descoberta e evolução. Eu posso acompanhar você, se quiser. Nós podemos fazer disso uma aventura. Ambos riram, a leveza da conversa dissipando qualquer resquício de ansiedade. Era um pacto silencioso, uma nova fase em suas vidas. Entenderam que seus sonhos não eram mais um fardo, mas uma jornada compartilhada. As noites que costumavam passar no estúdio agora tomariam uma nova forma. Ao invés de apenas exercícios, seriam momentos de exploração e exigência criativa. Ricardo decidiu que, junto com Lucas, procuraria profissionais para ensiná-lo técnicas e abordagens que iriam além do que eles conheciam. Porém, enquanto a euforia se espalhava, uma inquietação tomou conta de Lucas. O medo do desconhecido se fazia presente. E se eu não estiver à altura? E se eu não conseguir? O que acontece se as pessoas não gostarem do que eu fizer a seguir? O peso das expectativas parecia vir à tona. Aquela pergunta pairou entre eles. Ricardo notou a sombra da insegurança no olhar do filho e seu coração apertou. Era um desafio não apenas para Lucas, mas para eles como equipe. Havia tanto a aprender, e a pressão de cada passo a ser dado poderia ser esmagadora. Filho, lembre-se que sua arte é sua. O que importa é como você se sente ao criar, Ricardo respondeu, tentando passar confiança. Não se preocupe com a aprovação dos outros. O que você faz tem valor, e eu estarei aqui, não importa o que aconteça. Lucas respirou fundo, alguma tensão ainda o ligava ao medo, mas ele sentia o apoio do pai em cada palavra. Ele sabia que precisava encontrar sua própria voz, mas isso exigiria coragem. Naquele momento, a conexão que haviam construído na competição era a prova do que poderiam enfrentar juntos. Eles se afastaram do local, mas a competição continuava em seus corações, com novas resoluções e desafios à vista. Ricardo parou, segurando o braço de Lucas. Vamos fazer isso juntos. Quem sabe, aquilo que você tem dentro de você pode surpreender até mesmo a você mesmo. Acha que eu posso ser diferente? A pergunta veio envolta em insegurança, mas também em esperança. Você já é, meu filho. E isso é só o começo. Com um lampejo de determinação, Lucas olhou para frente, já começando a vislumbrar o que poderia fazer. Mas no fundo, uma nova dúvida se formou na mente de ambos. Até onde seriam capazes de ir? E, mais importante, os ventos que viriam os levariam a quais desafios ainda escondidos? Lucas aguardava ansiosamente pelo fim de semana. Sua mente vibrava com ideias e possibilidades, enquanto o coração batia acelerado.
As linhas e cores que há pouco pareciam distantes começaram a se transformar em imagens vibrantes, surgindo em sua imaginação como pinceladas em uma tela em branco. Ricardo observava, notando como cada dia parecia acender ainda mais a criatividade do filho. Naquela manhã ensolarada, eles pegaram o carro e partiram rumo a uma galeria famosa na cidade. O caminho foi recheado de conversas animadas sobre os artistas que admiravam, a arte contemporânea e o que esperavam encontrar. Você sabia que o Romero Brito começou a desenhar quando era bem pequeno? Perguntou Ricardo, tentando instigar a curiosidade do filho. É mesmo? Eu tenho que conhecer mais sobre ele. A arte dele é tão alegre. Lucas respondeu, já visualizando as cores vibrantes nas obras do artista. Ao estacionarem, uma onda de emoção inundou Lucas. Ele estava prestes a entrar naquele mundo que só conhecia por fotos e vídeos. À medida que atravessavam a porta da galeria, a atmosfera mudava. O cheiro de tinta e papel fresco enchia o ar, e os ecos suaves de vozes criavam uma harmonia pulsante. As paredes estavam repletas de obras que transmitiam emoções diversas. Desde obras clássicas até as mais ousadas, tudo clamava por atenção. Lucas se aproximou de uma pintura abstrata e ficou hipnotizado pelos borrões de cores que pareciam se contorcer e dançar. O coração dele disparou, e ele começou a imaginar suas próprias criações. Veja isso, pai! Que sensação! Ele exclamou, os olhos brilhando. Ricardo sorriu, percebendo que ali estava a faísca que tanto esperava. A centelha do entusiasmo do filho em explorar e expressar-se. Enquanto caminhavam, pararam diante de uma tela que retratava um mar turbulento. As pinceladas ágeis transmitiam uma força quase palpável. Lucas sentiu-se emocionado, quase como se pudesse ouvir o rugido das ondas. É como se o artista estivesse me contando uma história, disse Lucas, envolvido pela profundidade da obra. Ricardo sabia que aquele momento era crucial. Isso, Lucas. A arte fala com a gente de maneiras diferentes, e você pode encontrar sua própria voz. A história que você quiser contar será sempre única. Eles passaram horas na galeria, visitando cada sala, cada canto. A busca por inspiração estava rendendo frutos, e Lucas se sentia mais confiante a cada nova obra que admirava. Na última sala, se depararam com uma instalação interativa que desafiava o público a tocar e criar. Isso é incrível, Lucas comentou, observando pessoas experimentando a obra. Ricardo, percebendo a hesitação do filho em se envolver, incentivou. Vai lá. Experimente. Crie algo seu. Lucas respirou fundo e, lentamente, se aproximou da instalação. A textura e a luz das obras o envolviam, e, depois de alguns momentos, ele começou a brincar com as formas. A ideia de criar algo novo a partir da própria interação o enchia de alegria. Os olhos de Ricardo se encheram de lágrimas de orgulho. Ele estava testemunhando uma transformação. O medo e a insegurança que antes pairavam sobre Lucas pareciam desvanecer, dando lugar a um brilho vibrante. Ao deixarem a galeria, Lucas estava em êxtase. Eu me senti tão livre lá dentro. Quero fazer algo que faça as pessoas sentirem como eu senti hoje. E você vai fazer isso, Ricardo afirmou, a certeza na voz. Agora que você descobriu essa chama dentro de você, não pode deixar que ela se apague. Mas, enquanto caminhavam para o carro, uma sombra de preocupação se instalou no coração de Lucas. E se as pessoas não quiserem sentir o que eu quero transmitir? E se elas não se conectarem com a minha arte? Ricardo parou e olhou nos olhos do filho. Às vezes, o importante é se conectar consigo mesmo primeiro. A arte é sobre a vulnerabilidade, sobre compartilhar quem você é. Não se preocupe com o que os outros pensam. Lembre-se da nossa conversa. A única aprovação que você precisa é a sua. Aquelas palavras ecoaram no coração de Lucas, mas a dúvida permanecia. A jornada estava apenas começando, e ele ainda tinha muito a descobrir. O que mais ele poderia criar? E, acima de tudo, será que estava pronto para enfrentar a crítica que a arte sempre atrai? Mas essa resposta ainda estava longe de ser revelada. Lucas estava em transe, sua mente girando como um carrossel de ideias e imagens. Aquelas palavras de seu pai reverberavam em sua cabeça como um mantra, e, mesmo enquanto andava, ele podia sentir as cores e texturas da galeria ainda dançando diante de seus olhos. O fim de semana havia sido um divisor de águas, mas ele também sentia um peso, a responsabilidade de se expressar. Nos dias seguintes, a rotina de Lucas envolveu-se com tintas, pincéis e uma nova paixão que o consumia. Ele ficava horas trancado no seu pequeno quarto, onde a luz da tarde entrava pela janela, filtrada em tons quentes.
Suas mãos estavam frequentemente cobertas de tinta, e à mesa ela se tornará uma paleta de cores vibrantes que representavam sua jornada emocional. Em sua mente, ele visualizava cada uma das obras que queria criar, mas um novo pensamento o atormentava. E se ninguém ligasse? E se ele se expusesse e fosse ignorado? Na escola, a insegurança o acompanhava como uma sombra. Seus colegas falavam sobre a última moda, sobre o próximo show que iam assistir, enquanto Lucas, imerso em sua própria solidão artística, se perguntava se realmente pertencia àquele mundo. Em um momento de coragem, decidiu compartilhar alguns de seus rascunhos com os amigos. Durante o intervalo, ele pegou um esboço que mostrava um artista inseguro diante de uma tela em branco e, hesitante, o mostrou a um grupo que estava reunido. É só um desenho, começou. Hesitando, as palavras morreram em sua boca quando um dos meninos pegou o papel. Uau, isso é muito legal. Você desenhou isso? Sim, Lucas respondeu, seu coração acelerando. É só uma ideia que eu tive. Os elogios começaram a vir. Isso parece tão real. Você deve mostrar isso em alguma parte. Uma onda de alívio e alegria percorreu seu corpo. Naquele instante, uma luz se acendeu dentro dele, e ele começou a imaginar o que mais poderia criar. Naquela noite, não conseguia dormir. As possibilidades agora pareciam mais tangíveis e encorajadoras. Ele se lembrou do que seu pai disse: a arte era sobre a vulnerabilidade. Então, por que não se expor um pouco mais? No dia seguinte, ele se sentou na sua cama e começou a esboçar uma nova ideia. Desta vez, algo mais ousado e autêntico, um retrato de si mesmo, não apenas como um artista, mas como um jovem enfrentando suas inseguranças. A ideia de criar algo que refletisse sua própria jornada o energizou. Enquanto desenhava, a música tocava ao fundo, e cada nota ressoava com suas emoções. Ele desenhou várias versões de si mesmo, um lado sorridente e radiante, e outro lado um pouco perdido e inseguro, refletindo o conflito que sentia dentro de si. De repente, a porta do seu quarto se abriu. Ricardo entrou com uma expressão curiosa. O que você está fazendo, filho? Lucas hesitou, mas então decidiu não esconder. Estou tentando me mostrar, pai. Quero que as pessoas vejam quem eu sou, mesmo que pareça assustador. Ricardo sorriu. Esse é o espírito. É importante que você mostre quem você é, e essa jornada é só sua. Estou aqui para te apoiar no que você precisar. O encorajamento do pai acendeu algo novo dentro dele. Com cada traço, Lucas começou a se sentir mais em casa, mais seguro na sua identificação artística. Mas mesmo enquanto criava, a dúvida ainda pairava como uma nuvem. O que aconteceria quando mostrasse tudo isso para o mundo? Movido por essa urgência, ele decidiu que apresentaria seu trabalho na próxima feira de arte da escola. O simples pensamento fez tremer, era um passo em direção a algo desconhecido. Mas o desejo de compartilhar suas emoções, de conectar-se com os outros, estava crescendo mais forte. E, enquanto finalizava seu retrato, surgiu uma nova pergunta na sua mente. E se, após essa exposição, ele não fosse aceito? O desafio estava diante dele, e a resposta ainda não havia sido encontrada. Lucas estava animado com a aproximação da feira de arte. Cada dia que passava se tornava um misto de expectativa e ansiedade. Ele se via cercado por suas obras, como se fossem pequenos fragmentos de suas emoções formadas em tinta. Mas a insegurança nunca estava longe. Quando olhava para o retrato que desenhara de si mesmo, um frio na barriga o acometia. O que as pessoas iriam pensar ao ver aquelas duas faces, uma confiante e outra cheia de dúvidas? Nos dias anteriores ao evento, Lucas se dedicou a aprimorar cada detalhe. Ele queria que seu trabalho não apenas mostrasse sua arte, mas também sua verdade. Porém, cada vez que a ideia de se expor para os colegas aparecia, um nó se formava em sua garganta. Seria a primeira vez que mostraria algo tão pessoal. O medo de não ser compreendido, de ser julgado, era opressor. Na escola, a movimentação em torno da feira era intensa. Os murais estavam adornados com anúncios coloridos e as vozes animadas dos alunos ecoavam pelos corredores. Lucas se sentou em uma mesa no refeitório, tentando se concentrar em um esboço novo. Olhando para os colegas, percebeu que cada um deles trazia seu próprio universo, suas inseguranças escondidas. Um deles, Ana, frequentemente brincava, mas Lucas sabia que ela também lutava contra a pressão de ser perfeita. Essa percepção despertou uma ideia, e se ele pudesse representar a vulnerabilidade comum a todos, com a autoestima em alta, decidiu que não apenas apresentaria o retrato de si mesmo, mas também incluiria outros esboços, mostrando a diversidade das emoções que permeavam sua classe. Ele capturaria risadas, tristeza, angústia e felicidade, numa única composição.
Seria uma reflexão dos jovens que viviam o mesmo dilema que ele, o desejo pelo pertencimento. Na véspera da feira, Lucas reuniu seus materiais e se deparou com o que poderia ser seu maior desafio: preparar um discurso. Ele queria falar sobre sua experiência, sobre a luta pela aceitação, mas e se as palavras não saíssem como ele esperava? E se sua voz fosse apenas um sussurro em meio a tantas vozes? Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, a ansiedade converteu-se em determinação. Ele olhou para o reflexo no espelho e sussurrou: eu sou mais do que minhas inseguranças. Ele não só seria um artista, mas uma representação de todos os jovens ao seu redor. Com um sorriso leve, Lucas adormeceu decidido a se expressar. Finalmente, chegou o grande dia. A escola estava repleta de pais, alunos e professores. O ambiente vibrava com expectativa. O coração de Lucas pulsava forte, quase ensurdecedor. Olhando para sua mesa, seus desenhos estavam expostos como pequenas janelas para sua alma. Ele se sentia um corredor em uma corrida, aguardando o sinal de partida. Ao som da buzina que anunciava a abertura da feira, ele enfrentou a plateia, seu olhar varrendo a sala. Ficou em pé ao lado de suas obras, sentindo as mãos suarem. O nervosismo tomou conta dele, mas ao ser chamado ao microfone, ele respirou fundo. Essa é a minha arte, começou, a voz um pouco trêmula. E estas são as minhas verdades. As palavras fluíram, e ele compartilhou seus sentimentos, cada sílaba carregando a vulnerabilidade que sempre temeu expor. O que mais o surpreendeu foi a reação do público. Vozeiras que antes eram meros rostos no corredor agora se tornaram ouvintes atentos. O olhar dos colegas misturava curiosidade e identificação, e, naquele momento, Lucas se sentiu visto. Quando terminou, aplausos ecoaram pelo auditório. O medo que ele guardou por tanto tempo pelas inseguranças se dissolveu em uma onda de aceitação. Ele estava pronto para o mundo, mas algo ainda brotava dentro dele. O que aconteceria agora? E se a oportunidade de se aprofundar nessa nova fase levasse um caminho inesperado? E no fundo de sua mente, uma nova pergunta se formou, ecoando como um novo amanhecer. E se essa fosse apenas a primeira de muitas exposições de sua vida? A vibração do auditório lentamente se dissipou, mas o coração de Lucas ainda batia acelerado. Ele não conseguia acreditar que tinha compartilhado seus sentimentos mais profundos com todos ali. As palavras reverberavam em sua mente, e ele se sentia leve, como se uma máscara tivesse sido retirada, revelando algo verdadeiro e autêntico. O que ele não esperava era a atitude de seus colegas após a apresentação. Vários alunos se aproximaram, um a um, parabenizando pelo trabalho. Ana foi a primeira. Olhos brilhantes, um sorriso largo. Você foi incrível, Lucas. Nunca pensei que seus desenhos fossem tão profundos. As palavras dela soaram como um abraço reconfortante. Lucas sente que a insegurança que costumava sentir se dissipava, um pouco a cada palavra de apoio. Obrigada, ele respondeu, o rosto queimando de vergonha e alegria. A conexão que ele tanto buscava parecia finalmente surgir, e ele percebeu que não estava sozinho em sua luta. Outros colegas de classe começaram a se juntar, compartilhando histórias pessoais e vulnerabilidades que ele nunca imaginou que teriam coragem de expor. Era como se uma corrente de proteção se formasse ali, na frente de suas obras. Eu também me sinto assim às vezes, disse João, um garoto que sempre parecia tão confiante. Minha família não entende o que é ser diferente, e você trouxe isso à tona. Lucas ficou surpreso ao perceber que todos carregavam um pouco da insegurança que ele tanto temia mostrar. As risadas e choros mesclavam-se, criando uma única ode à força da vulnerabilidade. Enquanto as conversas fluíam, um professor, que sempre foi rígido e distante, se aproximou. Lucas, ele disse, com um semblante sério que logo se suavizou, você tocou algo muito importante aqui. Arte é isso, é a expressão do que realmente somos. Continue assim, seu talento é precioso. Essas palavras de aprovação despejaram uma nova luz sobre o que ele fazia. Ele nunca tinha visto seu trabalho sob essa perspectiva, e isso fez seu coração vibrar de esperança. No entanto, enquanto a adrenalina da apresentação começava a se esgotar, um ponto de inquietação crescia dentro dele. Ele olhou para suas obras, pensando que este era apenas o começo. E se estivesse a um passo de algo maior? O que mais poderia explorar com sua arte? Durante os dias seguintes, ele começou a sonhar com uma série de exposições, cada uma mostrando diferentes facetas da juventude, da luta, da alegria e das tristezas. A ideia de uma nova exposição começou a tomar forma. Contar histórias através da arte e criar um espaço onde todos pudessem compartilhar suas verdades era um impulso crescente. Mas, com essa nova visão, uma preocupação também se instalava. Ele estava preparado para o que isso significaria?
E se o mundo lá fora não estivesse tão pronto quanto ele estava? Será que conseguiria lidar com feedback, bom ou ruim, e com a responsabilidade que vinha em trazer à tona as experiências de outras pessoas? Sentado em sua mesa, anos de insegurança ainda pairavam na cabeça, mas a determinação queimava mais forte. Lucas decidiu que, independentemente do que o futuro reservasse, ele estava pronto para explorar esse novo caminho. Seu próximo passo levaria a experiências ainda mais intensas e reveladoras. E antes que pudesse se deixar levar pelo turbilhão de emoções, uma mensagem piscou em seu celular. Era um convite inesperado de uma galeria de arte local. Com o coração na mão e um misto de ansiedade e esperança, ele clicou e leu: "Estamos impressionados com seu trabalho na feira. Você estaria interessado em fazer uma exposição individual?" A pergunta ecoou em sua mente como um desafio e uma possibilidade. Ele mal sabia que essa resposta mudaria tudo para ele. O convite da galeria ainda pulsava na mente de Lucas como um canto de sirene, algo entre sonho e realidade. Ele se sentou na cama, as mãos trêmulas segurando o celular, a luz suave da tarde atravessando a janela e refletindo em seus olhos. Que exposição individual! Ele se sentia como se tivesse sido atirado em um urso de pelúcia colossal, um acontecer que poderia ser divertido, mas que também o deixava levemente apavorado. Os 14 dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Cada hora livre que Lucas conseguia, dedicava-se a esquematizar a exposição. Seu apartamento foi transformado em um estúdio criativo, com mesas abarrotadas de papéis, tintas e a bagunça característica de quem está imerso em um mundo de cores e ideias. Muitas vezes ele olhava para as paredes brancas e se perguntava: o que eu quero que as pessoas sintam ao ver meu trabalho? As primeiras tentativas de criar novas obras foram difíceis. Lembranças de insegurança prosperavam em seus pensamentos. Ele se pegava pensando nas críticas, na possibilidade de não ser aceito. Mas a apoiadora voz de Ana ressoava em sua mente: "Você foi incrível, Lucas." Aquela frase simples se tornou um mantra. Um equilíbrio entre medo e coragem. As noites viraram dias e assim a rotina de Lucas começou a mudar. O rascunho de um novo desenho surgia do papel em sua mente, formas e histórias dançando diante de seus olhos. Ele percebeu que seus sentimentos eram o combustível perfeito para a arte. As angústias, alegrias, incertezas foram se transformando em traços e cores. Seu lápis se tornava leve e intenso ao mesmo tempo, dando vida ao que antes parecia apenas uma sombra. No entanto, a ansiedade crescia a cada dia. A proximidade da data da exposição despertava um turbilhão dentro dele. Certa noite, enquanto olhava para um novo quadro que retratava um mar revolto, viu-se imerso em suas emoções. Cada onda no papel refletia não apenas a luta e a superação, mas também a beleza que existia no caos. Nesse momento, Lucas percebeu que o processo de criação não era apenas sobre transmitir suas experiências, mas também sobre acolher a jornada de outros. Após semanas de trabalho incansável, chegou o dia da inauguração. Lucas olhava para a galeria, onde as luzes estavam brilhando e todos os quadros estavam pendurados. O coração disparou ao ver as pessoas chegando, vozes mingando, sorrisos se espalhando. Havia uma energia palpável, um misto de emoção e expectativa. Ele não estava apenas apresentando sua arte, mas criando uma ponte entre suas experiências e as de outros. Quando as portas se abriram, Lucas ficou em um canto para observar. As reações eram fascinantes. Alguém sorria diante de um quadro, enquanto outro se punha a chorar. Uma jovem parou na frente de uma de suas criações, tocando a moldura como se pudesse sentir o que havia ali. Foi então que uma figura conhecida surgiu, Ana, com um olhar de admiração. "Lucas, você fez isso. É lindo. A forma como as pessoas estão se conectando é mágico." As palavras dela trouxeram um calor ao seu coração, e ele começou a acreditar que talvez realmente estava ali para fazer a diferença. Mas entre aplausos e reconhecimento, uma pergunta se destacou: será que ele conseguiria continuar abrindo seu coração e sua arte para o mundo? Uma voz na sua mente sussurrou que era apenas o começo. Com a chegada de um crítico famoso à galeria, as expectativas e inseguranças voltaram ao seu peito. Lucas sabia que essa noite poderia mudar tudo de novo, mas ele estava pronto, ou ao menos queria acreditar que sim. Precisava se perguntar o que aconteceria a seguir. Estaria ele realmente preparado para ouvir as verdades que esse crítico revelaria? Lucas observava a galeria, o brilho das luzes refletindo nas suas criações, mas apesar do calor da plateia, a ansiedade pulsava como uma bateria em seu peito. Ele havia se exposto de forma única, mas o peso do julgamento o levava a questionar a própria arte. As vozes murmurantes que ecoavam ao seu redor misturavam animação e expectativa. Cada passo que alguém dava em direção às suas obras parecia um convite ao reconhecimento,
mas também uma entrada em uma sala cheia de incertezas. Ana estava a poucos passos, o olhar fixo em um quadro que retratava ondas turbulentas, a representação de sua própria luta interior. Lucas a observou e viu os olhos dela brilharem ao captar os sentimentos que ele havia expresso. Aquilo o encheu de esperança. Se alguém pudesse ver e sentir, talvez ele estivesse no caminho certo. Mas seu coração ainda queria afundar nas sombras duvidosas. Um murmúrio se espalhou pelo espaço. Todos estavam voltados para a entrada. Era o crítico famoso, um dos mais temidos e respeitados do mundo da arte. A presença dele trazia uma tensão palpável, como uma corda prestes a estourar. Lucas sentiu o corpo encolher, o ar pareceu escasso. E se ele não gostar? E se a minha arte não for suficiente? Essas perguntas gritavam dentro da sua cabeça. Mas no momento em que o crítico começou a andar pela galeria, algo mudou. Ele parou diante da porta, analisando o ambiente, depois as obras. Lucas sentiu seu coração acelerar a cada instante. O crítico se aproximava lentamente de um dos quadros de Lucas, o que mostrava a dualidade da sua essência, onde um lado emanava alegria e o outro tristeza. Ele inclinou a cabeça, avaliando, e o silêncio se fez. Finalmente, quando as palavras começaram a fluir, Lucas prendeu a respiração. Esta obra, disse o crítico, com uma voz que reverberou em toda a sala, é uma explosão de sentimentos verdadeiros. O artista não tem medo de se expor. A vulnerabilidade aqui é palpável, e isso é algo extremamente raro. O coração de Lucas disparou. Aquilo ressoou como um eco de tudo o que ele sempre quis ouvir. A plateia estava em silêncio, todos absorvendo as palavras. Os olhos de Ana brilharam mais uma vez, e Lucas viu expressões de empatia surgindo entre os visitantes da galeria. Ele nunca tinha sentido algo parecido. Era como se aquela validação apagasse suas inseguranças, revelando um novo horizonte de possibilidades. Ele estava pronto, e o crítico continuou: talento assim merece ser exibido e compartilhado com o mundo. Eu quero ver mais deste artista. Uma onda de aplausos irrompeu na sala. Lucas sentiu um misto de alívio e euforia. Cada batida do seu coração pulsava como um tambor de vitória. As lágrimas começaram a escorregar, mas não eram de tristeza, eram de felicidade pura, um alívio imenso ao perceber que aquela vulnerabilidade não só era válida, como tocava as pessoas. Naquele instante, Lucas não era mais apenas um artista. Ele era alguém que tinha se conectado com o mundo através de sua arte. O peso de seus medos foi aliviado, como uma tempestade se dissipa, dando lugar a um céu limpo e iluminado. Ele percebeu que sua jornada ao lado do pai, sua busca por autenticidade, tinham lhe ensinado que a arte era, acima de tudo, sobre a coragem de se mostrar. Ricardo estava na plateia, com um sorriso imenso e lágrimas de felicidade nos olhos. Ele se aproximou de Lucas assim que a maré de aplausos diminuiu. Você fez isso, meu filho. Estou tão orgulhoso de você. Foi incrível. Lucas o abraçou com força, sentindo que agora não estava mais sozinho. Ele tinha ao seu lado o apoio incondicional do pai, e os dois compartilhavam a vitória como um prêmio maior que qualquer exposição. E agora, Lucas? Sua voz soou confiante, ecoando em seu próprio coração. Vamos continuar essa jornada. Lucas olhou para os amigos e família ao seu redor. A ideia de construir a partir da experiência atual era esmagadora, mas, por outro lado, sentia que estava pronto para os desafios que viriam. Ele poderia explorar a arte de maneira autêntica, convidar outros a se juntarem a ele em sua jornada e, quem sabe, inspirar ainda mais pessoas. Estou preparado, pai. Quero fazer isso de verdade, declarou Lucas, enquanto o sorriso iluminava seu rosto. Ricardo sorriu, sabendo que a jornada de ambos estava apenas começando. O futuro era uma tela em branco, pronta para ser preenchida com cores vibrantes e experiências emocionantes. Não havia mais medo, e sim esperança. Juntos, pai e filho, estavam prontos para enfrentar o mundo com coragem e criatividade. E você? Aqui é seu momento. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais que vêm por aí. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso ajuda muito. Não se esqueça de comentar suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e fazer parte desta jornada.